Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição no GNC Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Negócios em parceria com a Escola da Indústria Criativa da USCIS, trazendo temas do nosso dia a dia para nos ajudar a entender os principais assuntos relacionados à gestão, ao mundo dos negócios e às questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa ocorre toda semana aqui na nossa Rádio USCIS, contando com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta. Meu nome é Volney Gouveia e convido-os a embarcarem conosco neste debate sobre ambiente competitivo das empresas. Venha e participe. E no programa de hoje falaremos sobre competição de mercado. Na sua tradicional obra sobre a origem da riqueza das nações, o economista Adam Smith, já no século XIX, apontava que o mercado, entendido como um ambiente econômico no qual produtores e consumidores negociam bens e serviços a determinados preços livremente, era um excelente alocador de recursos capaz de garantir prosperidade e bem-estar social. De um lado, as empresas guiadas pelo alto interesse, de outro, os consumidores guiados por suas necessidades de aquisição de bens e serviços. Ainda segundo Smith, esses interesses recíprocos seriam a fórmula perfeita para que empresas obtivessem lucros e consumidores gozassem de melhor bem-estar econômico, já que pagariam preços justos. Essas ideias deram origem à expressão mão invisível. Para falar sobre estes assuntos e muito mais, temos aqui a presença do professor mestre Hélio Silva, professor dos cursos da Escola de Negócios e de Gestão da USCIS. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar prontamente o nosso convite para falar deste tema. Boa noite. Boa noite, professor Volney. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal, seja bem-vindo, professor. Professor, para começar a nossa conversa aqui, no que consiste efetivamente um mercado competitivo? O mercado competitivo, a definição básica é que você não tem um único fornecedor. E à medida em que você tem mais de um fornecedor, eles vão disputar entre si pelo consumidor, por aquele que vai utilizar os seus bens e serviços. A concorrência poderia ser, a definição de economia tem muitas, né? Tem uma escala, níveis de competição, desde concorrência perfeita, em que você tem um enorme número de compradores e de vendedores, e as condições são ideais, ninguém tem preponderância de mercado, ninguém tem um poder de barganha maior do que outro, então elas são livres e tanto os compradores quanto os vendedores são muitos, e se faz numa condição de mercado perfeita. Quanto ao monopólio, em que apenas um ente detém um determinado bem ou serviço, um produto que a sociedade consome, e neste caso, ele sozinho pode, inclusive, ditar as regras de mercado e distorcer o que seria uma relação perfeita de consumo. Mas na sua avaliação, qual desse modelo predomina nas sociedades hoje? Esse modelo mais de competição perfeita ou esse modelo mais de oligopólio ou monopólio? Há uma tendência natural ao oligopólio e ao monopólio, porque à medida em que você tem empresas que detêm conhecimentos, tecnologia, relacionamentos internacionais, relacionamentos com o governo, e elas vão, inclusive, influenciar a política que define como vai ser a concorrência, e a partir daí ela deixa de ser perfeita, você cria vieses que vão distorcer essa concorrência. A partir da hora em que isso acontece, estas empresas elas gerem uma quantidade de recursos humanos, tecnológicos, de conhecimento, que lhes permite concorrer numa condição diferenciada, e elas lutam para manter essa condição diferenciada e ampliar. E, em grande parte, elas vão obtendo sucesso. Nós podemos ver isso que você tem hoje empresas cujo valor de mercado é trilhão de dólares. Então você percebe uma concentração de recursos e um poder que muitas vezes é inclusive maior
do que o de muitos governos. O que uma empresa produz é algumas vezes maior do que o PIB de muitos países, e isto gera naturalmente uma distorção no sistema que os órgãos governamentais e a própria população, através de conhecimento e tudo mais, precisam de alguma forma regular, porque a tendência natural é você partir de uma concorrência perfeita e chegar a um monopólio ou a um oligopólio. Aliás, né, professor, na linha do que você está trazendo como reflexão, se nós pensarmos nas Big Techs, essas grandes companhias que estão associadas às tecnologias, elas detêm quase que um direito sobre propriedade intelectual para explorar a sua atividade. E, curiosamente, essas tecnologias que são hoje disponibilizadas pela indústria, ela é facilmente apropriada, ela pode ser facilmente apropriada. No entanto, você tem legislações que acabam limitando de alguma maneira esse uso e essa disseminação dessas tecnologias, o que acaba limitando a competição. Estou correto nessa avaliação? Sem dúvida. A questão governamental é essencial. Uma das coisas que definem a rentabilidade das empresas é o setor no qual ela atua. Agora, esse setor, ele tem dois fatores que também são importantes para ele. Um é a competência interna. Se ele é capaz, se ele detém conhecimento, se ele detém tecnologia, se ele faz bem feito, que é o que se espera de todo empreendedor. Mas o outro é o macroambiente, no qual você tem toda a política governamental, tem taxas de juros, tem todas as condições macroeconômicas. Acontece que essas condições, mesmo as condições macroeconômicas, elas não são totalmente isentas de dificuldades que são criadas pela forma como elas são gerenciadas. Elas não são um evento da natureza, né? Como diz o americano, não é um ato de Deus. É uma questão humana que entretece um tecido e que é difícil você trabalhar dentro dele se você não é quem consegue movimentar estas peças. Professor, quais são as condições para uma empresa, então, manter-se competitiva no mercado, considerando esses mercados que têm um maior grau de competição? Então, vamos pegar um exemplo aqui, o setor de serviços, clínicas médicas, restaurantes, lojas. Esses mercados, eles têm um grau de competição maior do que, por exemplo, um setor siderúrgico, um setor de petróleo, um setor de telefonia, um sistema financeiro, que são setores que têm uma característica mais oligopolizadas. Nestes mercados, onde o grau de competição é relativamente maior, quais são aí as condições para uma empresa, então, manter-se competitiva? Existe um modelo de Porter, que ele define o que é que faz a competição ser mais ou menos acirrada. E isso serve para que nós estudemos e entendamos todos os setores. Então, o primeiro fator que ele coloca é se existem barreiras de entrada. Um setor que não tem barreiras de entrada, em que todos podem entrar, é bom para a economia, mas para quem está no setor, significa que o seu lucro não vai ser acima da média de mercado. Porque se ele estiver acima da média de mercado, ele vai atrair mais gente. Então, se eu começar a vender pipoca aqui dentro da USCS e eu ganhar 20 mil reais por mês sem nenhum conhecimento especial, nem nada, se isso for aberto, eu vou ter mais um pipoqueiro, mais outro, até uma hora que o indivíduo vai falar, não compensa mais eu vender pipoca na USCS porque eu consigo um pouco mais em outro lugar. Uma dessas dificuldades é a barreira de entrada. O problema da barreira de entrada é que, como a gente falou no contexto geral, eu posso ter barreiras que são governamentais, como é o caso das patentes de remédio. E aí tem uma questão social. Eu mantenho essa patente, e aí o indivíduo pode ter um lucro muito maior do que a média, ou eu quebro essas patentes e o lucro cai e a sociedade é beneficiada. E você tem aí o poder que esses entes gigantescos, como a indústria farmacêutica tem, para se contrapor, inclusive, a governos na hora de se decidir isso. Enquanto que o motorista de Uber, a farmácia, o restaurante, não existem impeditivos. Você não precisa de uma carta do Banco Central, você não precisa... E é bom que não tenha, mas esses setores que conseguem essas proteções
né, exclusividade de alguma forma. Então, no caso da pipoca, se eu vendo aqui e ganho um dinheiro muito bom para quem só sabe fazer pipoca, mas eu tenho um acordo com a USCS, ninguém mais pode entrar, se o camarada quer comer o lanchinho dele aqui vai ter que ser comigo, eu estou protegido. Mas isso cria uma distorção de mercado e desfavoreceria todo o público da USCS, porque é o único lugar que ele teria para comer. Agora, a gente pode considerar também que todas as empresas, mesmo operando no ambiente de competição, elas estão sob as mesmas condições econômicas dadas pelo contexto externo. Então, vou dar um exemplo. O setor siderúrgico, cujo setor opera com reduzido número de empresas, todas essas empresas têm um certo grau de barreira à entrada, como você bem colocou, natural, porque é muito difícil imaginar que o dono de uma padaria possa abrir uma siderúrgica. Então, naturalmente, a condição de uma siderúrgica já a coloca numa condição de barreira à entrada natural, até porque é um setor que demanda muito capital e muito recurso. Agora, nesses ambientes que são mais competitivos, qual é o diferencial para as empresas que estão operando sob as mesmas condições de competição? E aí eu estou considerando aqui um mercado mais de competição, aí o setor de serviços, por exemplo. Vamos imaginar aqui como o dono de uma padaria, o dono de uma clínica médica, o dono de uma farmácia, o dono de uma loja de eletroeletrônicos, de que maneira ele pode se posicionar, quais são os elementos estratégicos para que ele consiga fazer frente à competição, já que as condições sobre as quais todos eles operam, que o setor opera, são as mesmas. São as mesmas. Ok, dado que você está em um setor e não pretende abandoná-lo, o que vai definir a sua rentabilidade dentro das limitações desse setor vai ser a sua competência, ou seja, vai ser o conhecimento que você detém, e aquele conhece-te a ti mesmo do Sócrates, aplica-se bem, você tem que conhecer muito bem quem é você, quais são as suas competências, qual é o diferencial que você tem para ofertar ao mercado, e você precisa também conhecer o seu ambiente concorrencial e conhecer o macroambiente e saber o que aquelas variáveis podem influenciar. Então, embora isso seja intuitivo, se você conversar com o dono de um pequeno restaurante, ele sabe, ele passa na porta e diz assim, olha, isso aqui e tal, eu já participei ajudando a comprar, o cara olha assim, vê o horário e fala assim, olha, aqui o camarada serve umas 400 refeições, o ticket médio deve ser tanto e tal, e a margem de erro é mínima. Então, se você entrar sem conhecimento, e no Brasil, inclusive, da burocracia que existe para isso, mas sem conhecimentos de finanças, sem conhecimento de estratégia, sem conhecimento de economia, você vai ser vitimado pelo sistema. É esse conhecimento do ambiente interno, do ambiente de concorrência e do macroambiente, e do quanto isso influencia, que vai fazer com que você tenha sucesso. Daí a importância da educação, das instituições de ensino, de uma boa formação e até dos órgãos de fomento governamentais que tentam suprir, de alguma forma, a deficiência do empreendedor em algum ponto. Programa GNC repercutindo hoje o tema ambiente econômico competitivo com o professor mestre Hélio Silva. Voltamos em 1 minuto para o segundo bloco. Fique com a gente. Conhecimento, a melhor ferramenta para transformar a sua vida. E nós, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sabemos disso. Os novos tempos demandam inovações e nossa missão é ajudar o estudante a encontrar um mundo de possibilidades. Com mais de 30 cursos de graduação e programas de pós-graduação nas modalidades Lato e Stricto Sensu, oferecemos todo o suporte necessário para que você consiga atingir os seus objetivos. Unindo mais de 50 anos de tradição com modernos recursos e metodologias, sabemos que o nosso sucesso depende do fator humano. Temos um corpo docente formado e preparado para ensinar e ajudar a vencer desafios. Nosso papel é incentivar e ampliar horizontes. Conciliamos sólidos conceitos teóricos com a prática profissional aplicada ao longo do curso superior, por meio do programa de iniciação científica e também projetos de extensão universitária, deixando assim o estudante preparado para o mercado de trabalho.
E para tornar tudo isso possível, temos uma infraestrutura de ponta à sua espera. Ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura e conhecimento transformam vidas e podem transformar a sua também. USCIS, faça a sua melhor escolha. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, seguimos falando de competição de mercado, hoje com a presença do professor Hélio Silva. Professor, há consenso na literatura econômica de que a competição é favorável aos consumidores. Mas como ficam aí os oligopólios e os monopólios, que são estruturas muito comuns nos tempos atuais, nesse contexto aí de capitalismo mais concentrador? Existe, neste caso, ao meu ver, um papel preponderante do Estado que tem que regulamentar esta relação entre o consumidor, aquele que vai utilizar os bens e serviços, e o produtor. Se não houver uma mediação estatal e não houver algum tipo de regulamentação, há setores, inclusive, que naturalmente tendem ao monopólio e isso pode prejudicar gravemente a sociedade. Então, é necessário que tanto a sociedade como tal, porque a sociedade, na verdade, repercute no governo e nos órgãos de Estado, quanto o Estado atue para que, se o monopólio existe, ele possa ser revertido, e se não for possível reverter, que ainda assim ele seja regulamentado, regulado por órgãos que não permitam que ele abuse do seu poder econômico em prejuízo da sociedade. Professor, nesse sentido, acho que o papel das agências reguladoras é essencial, né? Que é exatamente para fazer essa intermediação entre os interesses dos concessionários, das empresas oligopolistas e o consumidor. Sem dúvida. Inclusive, essa é uma área em que a academia precisa participar muito fortemente. Por quê? Porque se a academia não fornecer um substrato, uma base de conhecimento muito sólida, você vai ter que colocar nessas agências alguém que veio dessas próprias empresas, porque é o único com expertise para trabalhar naquilo. E isso cria um viés perigoso, porque mesmo que haja uma total isenção desse indivíduo, quando ele sai de uma empresa privada e vai trabalhar em um ente público, a visão que ele tem já é a visão vista do ponto de vista de quem está no mercado. Então ele tem 20 anos no mercado de telecomunicações. Ele vai para um órgão regulamentador do governo, ele já tem aquela visão que ele adquiriu em 20 anos no mercado. Então, se não houver uma mediação do conhecimento científico através da academia, nós teríamos dificuldade até em formar pessoas para fazer esse trabalho. Aliás, o papel das agências reguladoras nesse processo é fundamental, até para repassar para os consumidores os ganhos de produtividade que são auferidos, né, por esses chamados oligopólios, essas empresas que detêm estruturas muito complexas, estruturas tecnológicas complexas e que, a despeito do alto investimento que é realizado inicialmente na implantação de infraestrutura, por exemplo, no médio e longo prazo, estes custos eles são absorvidos e eles são pulverizados no tempo de tal maneira que, a partir de um certo ponto, depois de retornar desse investimento, é praticamente lucro certo, né, no decorrer do tempo. Daí a importância, então, da agência reguladora mediar essa relação para que estas grandes empresas repassem esses benefícios de longo prazo para os consumidores. É isso. Sem dúvida, até porque no desenvolvimento das suas ações, ela vai amortizando tudo aquilo que investiu e seria ingenuidade esperar que grande parte desse ganho fosse transferido para a sociedade sem que houvesse qualquer mecanismo de pressão. A empresa, por natureza, procura obter o maior ganho possível. Então, mesmo havendo alguma consciência social, uma certa formação, se não houver no ente estatal agências que regulem isso e que digam, não, a empresa existe
porque a sociedade permite para o benefício da sociedade. Ela tem que ser legitimamente remunerada, tem que ser remunerada de forma adequada, mas não pode ser remunerada em detrimento da sociedade e da finalidade dela. À medida em que ela se torna predadora da sociedade, ela perde a razão de existência, né? No fim das contas, isso é perigoso até para a própria empresa, não imediatamente, em 5, 10 anos, mas num longo prazo, se ela não traz benefícios à sociedade, ou ela escraviza a sociedade, fazendo com que você fique subjugado aos ditames dela, ou ela vai ter que se reestruturar, vai ter que se rever. O melhor seria que o processo par e passo fosse acompanhado e os ganhos fossem distribuídos para a sociedade, até para legitimar a existência da empresa como tal. Professor, e aí para a gente ir já para a parte final da nossa discussão aqui, ainda no campo das agências reguladoras, nós temos diversos setores aí que são estratégicos na economia. Então nós temos aí o setor de energia, por exemplo, na figura ali da Agência Nacional de Petróleo, temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anvisa, Vigilância Sanitária, a Ancine, que cuida do campo da atividade cultural, dos cinemas. Temos a ANAC, né, a Agência Nacional de Aviação Civil, ou seja, todas essas agências estão vinculadas a nichos específicos de mercados cuja característica é de oligopólio, certo? Sem dúvida. O governo, ao longo do tempo, o governo brasileiro, percebeu que ou ele mantinha as estatais e poderia, em alguns casos, ter problema de rentabilidade. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz de análise, em que eu escrevi um artigo para uma revista, foi o maior prejuízo da história, que era um prejuízo de 6 bilhões de dólares, que até aquela época, né, isso foi no milênio passado, era o maior prejuízo de uma empresa no planeta, e era a Siderbras, que era gerida de forma estatal. Mas não quer dizer que necessariamente o ser estatal é ruim. O que acontece é que qualquer que seja o modelo, ele precisa ser mediado, e essas agências têm um papel fundamental, e a preocupação da sociedade, da cidadania, deve ser de que essas agências de fato representem a sociedade e não se tornem instrumento de um grupo político ou de um grupo econômico que influencia os grupos políticos e acaba instrumentalizando essas agências. Esse é o grande risco de qualquer agência. Tem que ter competência técnica, mas não pode ser instrumentalizada. Legal. E para finalizar, professor, como você vê o papel das instituições de ensino na formação de profissionais que podem contribuir aí com as empresas? Eu acho essencial. É essencial do ponto de vista do conhecimento técnico, é essencial do ponto de vista da formação da cidadania, e é essencial do ponto de vista da gestão, para ensinar princípios básicos. Por exemplo, você monta um restaurante. Se você não entender que o preço não é uma vantagem competitiva, você vai baixar o preço e todo mundo vai perder rentabilidade, pode desestabilizar o sistema, mas você reduzir os seus custos, aí sim você tem uma vantagem, porque você repassa essa vantagem para a sociedade, e isso te permite também ter uma rentabilidade melhor. Então, coisas básicas. Sem esse conhecimento, você não tem um mercado bem regulado. E se a gente voltar no nosso tema, falar de agências reguladoras, se você não tem o conhecimento técnico vindo da academia, você vai ter aquele que é formado na empresa. E ele, por melhor que seja, ele é formado e deformado. Ele tem um viés que é próprio dele, que alguém mais isento, como é o caso do conhecimento na academia, permitiria você ter uma dialética melhor disso. Presença do professor mestre Hélio Silva, explicando de forma simples e didática o tema competição de mercado. Você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, gostaria de interagir com os nossos convidados? Acesse nossos canais e registre sua participação. Lembramos que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios. Acesse nosso site e conheça os mais de 10 cursos das áreas de negócios, administração, economia, contabilidade e tecnológicos. Venha fazer parte de nossa universidade. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco, esteja conosco. Tchau.